Olá a todos! Esse é o segundo vídeo sobre o processamento de chocolate. No primeiro nós falamos do pré-processamento, tudo que ocorre com cacau no campo. Nesse vídeo nós vamos falar do processamento dessa iguaria fantástica que é o chocolate. Aqui nós citamos alguns órgãos de pesquisa agrícolas e tecnológicas do cacau. Nós temos na Bahia, em Ilhéus, a CEPLAC, que desenvolveu e fez melhoramentos genéticos de variedades plantadas do cacau, resistentes a pragas como vassoura de bruxa, que reduziu a produção na década de 90. Centro de Pesquisa do Cacau, que é vinculado ao Ministério da Agricultura. Centro de Inovação do Cacau, da Universidade Federal do Sul da Bahia. E aqui em Campinas, São Paulo, no Instituto de Tecnologia de Alimentos, no ITAL, o Cereal Chocotec. São órgãos que realizam pesquisas do fruto, dos produtos, equipamentos, tecnologias, estudos das funções nutricionais do chocolate, os substitutos, para redução, por exemplo, de açúcares e de alguns outros ingredientes. Então, agora nós vamos para o processamento do chocolate. Aqui nós temos ilustrado um processo contínuo, uma fábrica de chocolate. E aqui ele diz que após a Segunda Guerra, como eu falei no século XX, foi quando surgiram as barras de chocolate, que eram muito mais fáceis de consumir, porque antes era consumido como uma bebida. E aí ele em barra ficou muito mais prático, pode ser levado em qualquer local. E isso facilitou também os soldados durante a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então, observando aqui as etapas, aqui no início, as amêndoas não torradas, em sacos, eles vão levar para essa etapa inicial aqui. Ocorre, como eu falei, uma inspeção dessas amêndoas de cacau, de acordo com a legislação do Ministério da Agricultura, para avaliação se elas estão bem fermentadas, se é um cacau fino, e isso também é a precificação dessas amêndoas. Então, vamos supor que essas amêndoas estão ótimas, muito bem fermentadas. Elas vão para a etapa de torra. Aqui está um grande torrador, ar quente a 135 graus, e ocorre um desenvolvimento de sabor, de aroma, liberação de ácido acético nessa etapa. Depois, essas amêndoas elas vão ser quebradas e a liberação aqui das cascas, então através de ventiladores. Quando elas são quebradas, as amêndoas são chamadas de nibs de cacau. Esses nibs entram nesses rolos, onde são triturados para redução ainda mais de tamanho de partícula. Nesse atrito do rolo, ocorre a elevação de calor e a transformação em uma pasta, que é chamado líquor de cacau ou massa de cacau. Agora, nós viemos aqui para o número 5, o líquor. Tem muita quantidade de manteiga. Essa manteiga de cacau, ela pode ser separada através de uma prensa. Depois ele entra número 6, numa etapa aqui no equipamento de mistura dos ingredientes, onde são misturados o líquor, o açúcar, pode ser adicionado de leite em pó também, quando é um chocolate ao leite. O número 7, ele fala dessa mistura passar por um evaporador. Nem sempre isso ocorre. Os processos tecnológicos, os equipamentos foram mudando ao longo dos anos. E algumas etapas aqui podem ser um pouco diferentes. Depois dessa evaporação, ocorre então a passagem novamente por um refino, aqui os rolos, para diminuir ainda mais o tamanho dessas partículas. E a adição, pode ter adição de alguns flavorizantes aqui na etapa. Aí depois a gente vai, então nós viemos para a etapa de mistura, refino, a gente vai para 10, para conchagem. Justamente são formato de concha, ocorre essa mistura,
E como ainda não temos o sabor desejável de chocolate, na conchagem que ocorre a melhora da textura, a melhora do sabor, e depois a gente vai para o 11, que é a temperagem, que é justamente deixar esses chocolates em barra brilhante, com uma cor ideal e com uma quebra ideal, que é o chamado de snap. Aí ele ainda quente, ele vai para a etapa dos moldes, né? Tem uma agitação para que não tenha bolhas dentro do chocolate, né? A não ser que fosse um soufflé, que aí precisa de bolhas mesmo dentro, né? Adição de ar. Uma máquina de resfriamento e depois a embalagem, né? Ela é recoberta com papel alumínio e depois um rótulo no final. E aqui fala que essas embalagens, as barras de chocolate, são distribuídas para o consumidor, por exemplo, na Suíça, que consome 10 quilos por ano de chocolates em barra. É isso mesmo? Então vamos lá para a etapa do processamento do chocolate. O pré-processamento já foi lá no campo. Colheita, quebra do cacau no campo, extrai essas sementes e polpa, ocorre a fermentação, e são secas, fermentadas e secas são chamadas de amêndoas de cacau. No processamento dessas amêndoas, ocorre quebra para se transformar em nibs, ou a torra direto, moagem. A moagem dos nibs transforma em líquor. Se esse líquor passar por uma prensagem, vai separar a manteiga de cacau da torta. A torta será o cacau em pó. Os ingredientes vêm aqui para o processamento que a gente vai ver nesse vídeo. Adição de líquor, de manteiga de cacau, de açúcar, pode adicionar leite em pó. Todos esses ingredientes vão ser misturados, passa por uma etapa de refino para redução do tamanho das partículas, para igualar o tamanho das partículas, conchagem, temperagem, resfriamento e moldagem. Então vamos lá nas etapas, começando pela etapa de torra. Então as amêndoas estão secas e fermentadas, é uma etapa importante para o desenvolvimento de cor e sabor. O torrador é muito parecido com o torrador de café. Ele precisa liberar, né, volatilizar, porque tem a liberação de ácido acético, pede peso, pede umidade, então evapora também a água, e pode ser realizado numa etapa única, a 120 graus, ou em duas etapas. Primeiro a 100 graus, distribui essa umidade, elimina ácido acético, vai facilitar a soltura da casca, ou pode ser, e a segunda etapa, 125, no máximo 130 graus, que ocorre as mudanças químicas e físicas que a gente vai citar. E o que é melhor? Nós vamos torrar o nibs ou nós vamos torrar as amêndoas inteira? A amêndoa inteira, ela vai ter um desenvolvimento de sabor muito mais acentuado, porque elas estão com a casca e tem aprisionamento de todos os compostos aromáticos que estão sendo desenvolvidos nessa etapa. Torrar com os nibs é mais fácil, a gente tem uniformidade, vai ser um processo muito mais rápido, mas não tem a mesma qualidade, a mesma característica das amêndoas inteiras. O que ocorre de alteração nessa etapa? Vai eliminar outros compostos indesejáveis de sabor e de aroma, desenvolve aquilo que é desejável, de cor, de aroma, de sabor, ocorre reação de Maillard, ocorre desenvolvimento até de pirazinas, porque tem pirólise no processo. As enzimas que foram liberadas lá na fermentação das amêndoas são inativadas nesse momento, e a temperatura ela alcança o suficiente para reduzir a carga microbiana, salmonelas ainda presentes, ou outras células vegetativas. Aqui tem um exemplo de um equipamento que é um torrador contínuo com tambor, onde entram as amêndoas, tem uma etapa aqui, desbacterização. Ela é importante, a desbacterização, antes da retirada dessa casca, né? Antes da etapa de torra. Por exemplo, se a gente quiser torrar na formato de nibs.
A desbacterização vai inativar as enzimas que poderiam liberar ácidos graxos, que depois vai conferir um gosto de sabão, um aroma de ranço. Então, quando elas são torradas inteiras, nós temos aqui as amêndoas com as cascas. E após a torra, ela vai ficar desse jeito, vai facilitar a liberação da casca. Ou então a gente pode torrar ela quebrada com os nibs. Aí recomenda-se fazer a desbacterização antes da torra, porque você está retirando a casca com uma carga microbiana que vem do campo, da etapa de secagem, e aí você reduz essa carga microbiana e não ter contato com os nibs. Depois da etapa de torra, nós temos a moagem, ou a transformação em nibs, que já reduziu o tamanho dessas partículas, mas a moagem é importante para formar o líquor, onde do nib se transforma no líquor, que é o nosso ingrediente para o chocolate. Os nibs, quando são separados, né, de casca e de germe, nós temos 3,7 de umidade, uma quantidade grande de gordura, que é a manteiga de cacau, 53%. Essa gordura estão na forma de células de 20 a 3 micrômetros de tamanho. Temos proteínas, amido, 2,5 de fibras, cinzas, que são os minerais, e teobromina e cafeína, que são os compostos que conferem o sabor amargo do chocolate. E nós conseguimos uma redução de partícula para a etapa do líquor de 15 a 50 micrômetros. Nós não podemos reduzir muito, que diminui a eficiência de prensagem, né? Vai passar por esse filtro e pode absorver aí a gordura. O filtro pode absorver gordura. Equipamentos que são utilizados nessa moagem para redução do tamanho de partícula. Esse moinho de pinos, como na foto, moinho de martelos, e o bem comum, o moinho com bolas, né? Bolas agitadas, né? De agitação. E tem parâmetros que podem ser controlados. O tamanho dessas bolas, diâmetro, velocidade de agitação, taxa de alimentação e a direção dessa agitação. Então, depois que nós temos o líquor, nós vamos para o processamento para formular o chocolate. Nós vamos ver etapa por etapa, da mistura, refino, conchagem, temperagem e resfriamento. Quais são os ingredientes do chocolate? 10% é de massa de cacau, ou líquor, é a mesma coisa. 22% de manteiga de cacau. Ela vai dar um sabor suave, geralmente é utilizada manteiga desodorizada. Isso eu explico no terceiro vídeo. Esse é o segundo vídeo. Sacarose, pode ser na forma de xarope de milho, esse açúcar, 46%. Olha a quantidade de açúcar. Mesmo para um chocolate amargo, nós temos uma quantidade muito grande de açúcar. Leite em pó, se for um chocolate ao leite, em torno de 20%. Ela tem uma série de proteínas que são importantes na viscosidade, na cor, na plasticidade, essa formação de fondant. E essas proteínas e os açúcares do leite vão interagir com a finalização, né, com essa manteiga de cacau, com toda essa gordura. Flavorizantes podem ser adicionados, emulsificantes como lecitina, de soja ou com grupos hidrofílicos e lipofílicos, que vão se ligar numa fração lipídica e uma fração com uma certa umidade, né, e diminui a tensão superficial, vai se tornar menos viscoso. A etapa inicial, mistura dos ingredientes. Eu coloquei aqui um exemplo que é utilizado em pequenas fábricas, que é uma mélangère. É um leito de granito, possui raspadores e geralmente ela tem uma serpentina de água quente circulando. Pode demorar aí 16 horas. Nessa fase inicial de mistura, nós temos uma pasta com uma textura muito grosseira. É só a mistura. Então, para que não fique grosseira, a gente vai para a etapa de refino, para a diminuição do tamanho das partículas de todos os ingredientes. O que a gente deixa para adicionar depois, mais para frente? O restante da manteiga, a gente adiciona só uma parte agora, e os sabores, flavorizantes
e a lecitina a gente deixa para adicionar depois lá na etapa de conchagem. Nessa etapa estão todos os ingredientes, então açúcar, leite em pó, o líquor, tudo isso a gente precisa de um tamanho de partícula desejável para a mistura adequada e para que não fique arenoso na boca. Então, nós temos, muito comum, vários rolos para essa fase de refino. É importante manter uma temperatura para que não seja tão alta, e cada rolo tem velocidades diferentes e temperaturas diferentes. Então, toda a mistura vai passando por esses rolos. Depois a gente vai para a etapa de conchagem. É uma etapa muito importante para o desenvolvimento da textura do chocolate e também do sabor. Nós temos etapas importantes para desenvolvimento de sabor: a fermentação e secagem, a torra das amêndoas e essa etapa de conchagem. Por que tem esse nome? Porque os recipientes têm uma forma de concha. Ele tem um fundo de granito, as paredes são sempre aquecidas, 55, 60 graus, ao leite, e uma temperatura maior para chocolate amargo, porque eu não tenho o leite adicionado, então é diferente, não tenho proteínas do leite, uso uma temperatura mais alta. E pode durar 12 a 16 horas. Quanto mais fino o chocolate, mais tempo nessa etapa. É mais energia para a indústria, mas eu tenho mais valor agregado. Então, pode passar aí 16, pode chegar a 48 horas. O produto final sai dessa etapa de conchagem fluido, aromático, ele dissolve na boca porque eu tenho a gordura toda coberta pelos açúcares e proteínas, eu tenho textura fina e um sabor característico de chocolate. Então, os açúcares são cobertos pela gordura, né? O que formará uma textura ideal. Então, a hora que dissolve na boca, eu sinto o açúcar e depois a gordura. Ele vai dissolver na boca na temperatura do corpo, de 37 graus. Na temperatura ambiente, ele vai ficar brilhante, firme, forma um snap. Quando a gente quebra, ele está bem firme, ele não derrete na mão. O princípio é a remoção dos ácidos, diminui também a umidade. Nessa etapa, nós podemos adicionar 0,2% de lecitina, é um emulsificante. Se eu adicionar até 0,5%, ele equivale a 8% da manteiga, vai regular a viscosidade, e posso adicionar fosfolipídios. Aqui nós temos uma máquina combinada do refino com a conchagem. Hoje em dia nós temos diversos equipamentos com conformações, configurações diferentes. Nesse tanque inicial existe o refino e depois nesse outro com bolas a conchagem e que pode adicionar lecitina aqui nessa etapa. Aqui eu mostro um gráfico na fase de conchagem. A maior parte da água é removida nessa fase inicial, assim como a redução do ácido cítrico, que ocorre gradualmente. Ácido acético, desculpa, que ocorre gradualmente. Depois a gente vai para a etapa de temperagem. É muito importante a temperagem. É uma fase de cristalização das gorduras do chocolate, da manteiga de cacau, de uma forma controlada. Eu vou induzir uma forma sólida, que é a conformação mais estável da forma polimórfica da manteiga de cacau. Eu estou me referindo à composição do triacilgliceróis desse produto, e ele afeta muito o derretimento, essa característica que eu falei, esse snap, essa quebra, estabilidade lá na prateleira do supermercado e o derretimento na boca na temperatura corporal. Então, a composição da manteiga é de 79% a 89% desses triacilgliceróis pós, sós e pop. Essas formas polimórficas que nós chamamos é justamente a diferença na distância entre as cadeias do glicerídeo
e o ângulo do grupo metil no final da cadeia. Nós conseguimos identificar a presença de qual forma polimórfica está no chocolate através de um equipamento que é a difração de raio-x, uma técnica analítica e instrumental. E nós temos aqui 6 formas polimórficas, juntamente com a temperatura de derretimento, temperatura de melting. Nós vamos da forma instável para a forma estável. Então, essa forma inicial instável, ela tem um derretimento a 18. Não é desejável, porque senão ele vai ficar na temperatura ambiente já todo derretido. E eu quero a forma sólida. E assim sucessivamente, à medida que a gente vai caminhando para a forma estável, eu tenho um aumento na temperatura de melting. Essa aqui é a forma ideal, beta 2, que é a forma 5, onde eu tenho derretimento a 32, 34 graus. Ou seja, só quando a temperatura está alta, quando eu coloco na boca, que o chocolate derrete. Caso contrário, ele fica na forma sólida. Então, isso que ocorre com a temperagem. Então, eu tenho as fases da temperagem demonstradas aqui nesse gráfico. Primeiro, um derretimento de todas as formas, de todos os cristais, até 50 graus. Depois eu vou controladamente, isso ocorre geralmente numa temperadeira, num equipamento, encamisado com uma circulação de água ou de vapor, água quente ou vapor. Nós reduzimos essa temperatura de 50 para 32 graus, onde tem remoção de calor sensível, mas ainda não tem formação de cristais. A formação de cristal ocorre quando a gente reduz ainda mais para 27 graus. Forma cristais beta e betalinha, os instáveis também. Aí eu subo um pouquinho a temperatura, 30, 32 graus, onde tem toda a transformação, o derretimento daqueles instáveis. Todos aqueles que restaram ainda instáveis, eles vão derreter para chegar na forma estável, que é a beta 5. É isso que ocorre também com a temperagem quando é feito, por exemplo, o ovo de Páscoa numa residência. Tem o derretimento de chocolate em banho-maria, vai fazendo a agitação para reduzir a temperatura numa bancada de granito, de mármore, e depois a gente acrescenta um pouquinho mais daquele chocolate para subir a temperatura, que ainda estava quente, derretido, que sobrou um pouquinho no recipiente do banho-maria, certo? E aí sim, a gente vai para a etapa de moldagem dele quente, colocando nas formas, com uma esteira vibratória, para que não tenha ar no meio, né? E depois para embalagem e armazenamento desse chocolate. Precisa de um período aí de descanso de armazenamento. Nós temos tipos de chocolates diferentes no mercado. E o que significa isso? Chocolate branco é chocolate? É, ele não tem a massa de cacau, ele não tem o líquor. É apenas manteiga de cacau, outros ingredientes, né? Eu vou falar, outros substitutos de manteiga, gorduras hidrogenadas, açúcares aromatizantes. O chocolate amargo, ele não tem leite. Mas será que ele é mais saudável? Ele é mais saudável porque tem um conteúdo maior de líquor, de provenientes, né, do fruto cacau. Isso confere maior quantidade de antioxidantes, de flavonoides. Porém, ele tem também uma grande quantidade de açúcar, a não ser que ele seja diet. Nós temos outros, né, por exemplo, cobertura, tipo chocolate, que são os compounds. Vocês lembram aquele compound de guarda-chuvinha, que na verdade não é um chocolate, né? Nós temos os falsos chocolates. E ele tem uma substituição grande da manteiga por gordura hidrogenada e são utilizados mais para coberturas. São utilizados óleo de babaçu, óleo de palma, que são substitutos, que a gente vai falar isso no terceiro vídeo. Quando é feita uma análise por cromatografia gasosa
e detecta grande quantidade de ácido láurico, indica fraude se esse produto é chamado de compound. Indica fraude se esse produto é chamado de chocolate, porque na verdade ele é um compound. A RDC 264 de 2005 estipulou que para ser chamado de chocolate tem que ter no mínimo 25% de sólidos totais provenientes do cacau. E para um chocolate branco, no mínimo 20% de sólidos totais de manteiga. Isso deu uma brecha muito grande para a indústria, porque antes, em 1978, era necessário 32% de cacau. E agora só 25% já pode chamar de chocolate. Com relação à substituição da manteiga, no Codex Alimentários, estipula uma adição de gorduras muito próximas da manteiga de cacau. Agora, aqui no Brasil, é livre a adição desses substitutos da manteiga. Nós podemos observar aqui alguns defeitos que ocorrem no processo, que é muito comum. Um deles é o fat bloom. O que acontece? É aquela camada esbranquiçada na superfície do chocolate. Isso é um indício de uma cristalização insuficiente ou que realizou de forma desordenada, quando esse produto, por exemplo, sofreu flutuações de temperatura. Então, teve um aquecimento, derreteu, estava muito calor no transporte, deixou o chocolate no sol, chegou em casa, colocou na geladeira, resfriou rapidamente. Ou seja, teve a cristalização desordenada. Não tem problema nenhum, mas indica que as gorduras migraram para a superfície do chocolate e deu esse aspecto esbranquiçado do chocolate, tá? Também pode ocorrer por incompatibilidade de gorduras, incompatibilidade dos substitutos com a manteiga de cacau. Isso é o fat bloom. O sugar bloom é um outro defeito que ocorre principalmente durante o processamento, onde esse chocolate ficou em contato com a umidade. Então, o que aconteceu nesse caso? Os açúcares, aqui temos os exemplos de sugar bloom, nessas três primeiras figuras, os açúcares migraram para a superfície do chocolate, formando essas bolhas. Então, pode ter ocorrido umidade juntamente com transição de temperatura. Também não tem nenhum problema. O que não pode é que se seu chocolate está esbranquiçado com pelos na superfície, daí é bolor, não consuma. Mas se ele está só esbranquiçado, pode ter sido um defeito de fat bloom ou de sugar bloom. Repetindo, fat bloom quando a gordura na superfície, sugar bloom quando tem açúcar na superfície. Diversos são os parâmetros que são utilizados para controle de qualidade do chocolate. Nós podemos medir pH, ponto de fusão, índice de peróxido, solubilidade, umidade, a firmeza, a viscosidade e micro-organismos coliformes, E. coli, mofos e leveduras. O chocolate, na sua forma segura, com qualidade, ele dura 5 meses até 1 ano de validade. Muito obrigada, deixo aqui as referências bibliográficas que foram utilizadas para a produção desse vídeo. E assista o outro vídeo onde eu falo dos ingredientes do chocolate, a manteiga de cacau, cacau em pó, como que nós chegamos nesses ingredientes. Muito obrigada.